Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Temas Adventistas. Meu nome é Evandro Cunha e eu convido a você, se ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal, a divulgar esses conteúdos, partilhando com amigos, familiares e até mesmo inimigos. Curtir o vídeo, né, para que possa circular para outras pessoas e também acionar aí o sininho para receber as notificações, né? Seguindo nas redes sociais e, se desejar, deixar os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa. Tá ok? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a necessidade de a gente desenvolver o pensamento, né? O pensamento, quando eu digo pensamento crítico, né? O crítico no sentido negativo, mas o crítico no sentido positivo, de a gente pensar, analisar as coisas que acontecem, desculpe, no nosso meio, no mundo em que nós estamos vivendo, etc. E para isso eu quero relembrar aqui uma história contada por um filósofo grego chamado Platão, né? Você pode encontrar essa história num livro chamado República. E nessa história, né, Platão, não dá para a gente falar aqui todos esses detalhes, que Platão escreveu muita coisa, disse muita coisa, mas Platão foi um homem que ele conseguiu sintetizar dois sistemas de pensamento, né? Na época dele havia uma polêmica muito grande, né, entre aqueles que acreditavam que não havia mudança, né, feito Parmênides, e Heráclito de Éfeso, né, que representava um grupo de filósofos que acreditavam que tudo é composto de mudança, né? Toda a realidade é mudança. E Platão fez uma síntese do mundo, né, das ideias e do mundo real, né, que seria o mundo real, e o mundo das aparências, que é esse mundo que nós estamos vivendo aqui. E Platão teve uma influência tremenda no cristianismo, né, e também no judaísmo, principalmente no caso do cristianismo, principalmente no judaísmo, através de Filo, e no caso do cristianismo, através de Santo Agostinho, né? E como foi que Platão ensinou isso de forma prática para as pessoas? Ele contava uma história, né? Você lembra que na época dele havia um filósofo chamado Sócrates, né? E que, devido a falar algumas coisas contra a sociedade reinante, né, principalmente com os sistemas que estavam em vigor naquela época, ele foi condenado injustamente. Perceba que essa questão de julgamento injusto, ela é histórica, né? E os próprios amigos dele, próprias as pessoas operadoras, né, do direito, né, da justiça da época, aconselharam, criaram até situações para que ele pudesse fugir, né, daquela sentença injusta, né? Mas ele defendia muito a existência da polis, né, da justiça. Ele disse, não, eu que defendi tanto a justiça, eu devo fugir dela. E ele sofreu devido a externar suas ideias. Essa é a grande tônica nessa história. Ele sofreu e ele vai morrer em consequência das suas ideias, por defender suas ideias e por falar daquilo que pensava, né? Então perceba que isso aí é uma coisa muito interessante, né? E aí Platão conta a história do mito da caverna, né? Quer dizer, a filosofia já está no seu período racional, mas ele evoca o mito para explicar algo da razão, né? Que eu acho muito interessante isso aí. E ele conta uma história imaginária, né? Isso é típico dos gênios, né? Fazer a pessoa imaginar uma realidade para, a partir dessa realidade, que você compreender a realidade na qual você vive. E ele contava essa história imaginária dizendo, olha, vamos pensar aqui que é um grupo de homens escravizados, né, que nasceram escravos, né, dentro de uma caverna, né? E eles estão ali amarrados, né, de costa para a entrada da caverna, né? E lá na entrada da caverna, logicamente fora, né, tem o sol, tem a luz, né? Ele não usa a palavra sol, mas é a questão da luz. E entre essa luz que está fora e a entrada da caverna e os escravos, né, quando as pessoas passavam lá fora, ou algum animal, ou qualquer outra coisa que passasse lá fora, a luz, né, logicamente, projetava as sombras dessas pessoas que estavam fora da caverna, ou animais, sei lá o que fosse, né?
e projetava lá no fundo da caverna para aqueles escravizados que estavam de costa para a entrada da caverna. Então, eles foram criados ali naquele ambiente de trevas, né? E aquelas aparências, aquelas sombras em movimento, né? Ali para eles era realidade. O mundo era aquilo ali. A verdade era aquelas coisas ali sem muito materialidade, né? Eram sombras. Mas para eles não eram sombras, né? Para eles era realidade. E aí Platão diz, olha, vamos imaginar então que alguém libertasse um desses escravos, né? E ele fosse conduzido para fora da caverna. O que é que vai acontecer? Aí Platão diz, olha, no primeiro momento, o choque de realidades, né? Ele passou muito tempo nas trevas e quando ele visse a luz, né, do mundo real, ele ia ter um impacto, talvez ficasse até cego durante um período, até que conseguisse voltar a enxergar. E quando ele começasse a enxergar a realidade maravilhosa, né, do mundo, ele ficaria tão impressionado, né, tão feliz com aquilo, que ele desejaria voltar para a caverna para contar para os seus amigos e tentar libertá-los também, né? E aí Platão diz que esse iluminado, né, digamos assim, que foi agora iluminado pela realidade, ele voltaria para a caverna e quando chegasse na porta da caverna ele começaria a falar do que estava acontecendo, né? Como era o mundo lá fora, né, de fazer descrições. Mas para as pessoas que estavam lá dentro, aquilo não fazia o menor sentido, né? As pessoas começaram a rejeitar aquela mensagem, né? Aí Platão dizia, qual vai ser a reação dessas pessoas? Elas podem até se tornar violentas, né? E elas podem até mesmo matar aquele que um dia foi liberto, teve esse contato com a realidade, tentou salvar, né? Tentou iluminar os seus companheiros de caverna. Eles foram rejeitados e mataram. Então, com isso, Platão queria ensinar tantas coisas maravilhosas. A gente está aqui sintetizando, não sei se eu contei bem essa história suficiente para que você tenha mentalizado, né? Se você ainda não conhece, né? Porque se você conhece, você foi apenas relembrar, né? Aí Platão, logicamente, de alguma forma, estava fazendo a conexão daquele homem que foi morto ali, que foi liberto, etc., com Sócrates, né? Sócrates seria esse homem que vivia na caverna, saiu, teve um mundo da realidade, e isso foi através da filosofia, do pensamento, tentou ajudar as outras pessoas, mas a sociedade de Atenas estava em uma trevas tão densa que terminou matando aquele que queria trazer a luz, né? Aquele que queria trazer a luz. E com isso Platão mostra, né, que essa realidade, né, que isso serve muito para nós e através da história. Eu acho que por isso que isso encantou tanto Santo Agostinho, não apenas isso, né, logicamente, e nos encanta até hoje, né, porque de alguma forma todo o processo de alienação, quando eu falo alienação aqui, não ter informações suficientes sobre determinados assuntos, né, ou sobre determinadas realidades. Então isso é o que eu estou falando aqui de alienação, né? Não é no sentido aí marxista e etc. E quando a pessoa tem poucas informações, ela tende a externar as suas opiniões baseadas naquelas trevas, entre aspas, da caverna em que ela vive, né? Todos nós temos as nossas cavernas, porque todos nós desconhecemos realidades, né? Mas é curioso que, trazendo essa história, né, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa igreja que amamos, né, que fazemos parte, né, a gente percebe uma coisa interessante, e aplicando para esse contexto aí pastoral, né, de alguns pastores, né, como se, de alguma forma, talvez alguém não vai gostar dessa analogia, né, saiu da caverna, deu uma olhadinha lá fora, viu alguma iluminação, tentou trazer, e ao invés de ser celebrada a luz, né, não, a ameaça de morte, né, de exterminar aqueles que tentam trazer alguma coisa nova, trazer um faixinho de luz, né, quem sabe um fósforo ali aceso, e tentaram foi assoprar nesse fósforo, nessa velinha acesa, para que não pudesse iluminar. É algo parecido àquele que Paulo diz, né? Amaram mais as trevas, né? João fala disso, aliás, né? E Paulo também tem algo muito parecido, né?
E é basicamente isso, pessoal, que eu queria que, se você tivesse a oportunidade, eu coloquei no Facebook aí umas 2 postagens, né, explicando esse mito da caverna. Dê uma olhadinha aquilo ali e pense um pouquinho se nas nossas igrejas, se na nossa casa, se no nosso trabalho, a gente não está em algum tipo de caverna, e não só na caverna, né, mas rejeitando a luz que está querendo entrar nessas cavernas da nossa vida, naqueles aspectos que não foram ainda iluminados pela verdade. Eu espero que você entenda essas metáforas que estamos transmitindo assim aqui, e que Deus lhe abençoe ricamente, tá certo?